Olá pessoal, estou de volta aqui, tentando retomar a série de vídeos. E como eu fiquei muito tempo longe aqui, o último vídeo que eu coloquei aqui foi no dia 7 de junho, então já tem um tempão. Eu vou tentar fazer um resumo aqui dos livros que eu vim lendo de lá para cá, tá? Meio por alto mesmo, porque muitos eu nem anotei. Mas antes de qualquer coisa, esse é o vídeo número 41 e eu preciso dizer uma coisa que eu tenho que ter desde o primeiro, que é o seguinte: quando vocês virem o vídeo, se vocês gostarem, aperte lá dá um clique lá no legalzinho lá do curtir, porque isso facilita fazer o vídeo chegar para mais gente. Isso é uma coisa óbvia de todo mundo que faz vídeo no YouTube, eu nunca disse, porque eu sempre esqueço, deixo por fim e foi ficando. Se nunca viu e não é assinante, também faz a mesma coisa, só assinar e ativar o sininho para receber. É uma coisa que você faz agora, senão você vai esquecer, tá bom? Olha aqui como é que tá, olha a situação aqui, ó. Tudo isso aqui são os livros que eu li desse período para cá. Então vamos tentar dar um jeito. Eu acho que não vai dar para ser num vídeo só. Mas vamos começar e a gente vai vendo aqui. Vai ser uma pincelada rápida em cada um, tá? Não dá para ser mais do que isso. Muitos eu nem fiz aquela minha anotação que eu faço sempre. Mas eu dei uma olhada aqui, dei uma resumida para facilitar, porque senão a memória não vai dar. Então, começando por isso aqui, da Terra-Lua, Júlio Verne. Quando eu resolvi passar a ler a literatura de gênero, no caso específico mais ficção científica, né, de uma forma um pouquinho mais arrumada, né, e eu lembrei desse aqui, que é um dos primeiros. Então eu li isso aqui, eu li mais por curiosidade, tá? Esse gênero de ficção científica, que acaba sendo um comentário sobre a atualidade, o momento em que ele é escrito, na verdade, de uma forma muito mais elaborada, mas ele atingiu um nível de excelência muito alto. Basta lembrar a série Fundação, basta lembrar O Fim da Infância, que eu comentei nos vídeos atrás. Então isso aqui é mais uma curiosidade, na verdade, né? É um relato de uns malucos que se juntam para fazer um foguete, para levar um monte de gente dentro desse foguete para a Lua em, sei lá, 1800 e tanto. Eu não lembro exatamente as datas, já foi. Mas é alguma coisa muito muito utópica, realmente, né? Ninguém nem imaginava de viagem do homem à Lua, né? Júlio Verne, né? Tá lido aqui o Júlio Verne inicial aqui. Eu considero meio como o começo da ficção científica. Eu posso estar errado em termos de datas mesmo, porque eu não sou especialista. Não custa lembrar que esse canal aqui são comentários meus aqui, minhas impressões sobre o livro, na verdade. Não é nada sistematizado e tal, só para trocar ideia com vocês. Alguém pode se espelhar no que eu estou pensando aqui, se interessar por um livro, ou eu posso falar até, não gostei de um livro e tal, mas por determinadas características do que eu disse, a pessoa pode, não, mas esse assunto aí me interessa. E pegar o livro. Mesma coisa, na mesma gavetinha aqui, o Tarzan, né, o clássico mesmo. Todo mundo conhece a história, mas ninguém lê. É difícil a gente pegar o original lá. É como o Drácula de Bram Stoker também, que eu tenho em casa, mas não li até hoje. Eu fui ler também, né? E é isso. É uma curiosidade. Mas tem um detalhe, que você precisa de uma suspensão, de suspender a realidade de uma maneira muito forte, porque senão você não consegue embarcar na história. Mas todo mundo embarcou, todo mundo fez isso, né? Tanto que ele virou o que virou, né? Claro que não só a base do livro, né? Mas a base do cinema, dos seriados de televisão, da cultura pop em geral, né? Todo mundo suspendeu a realidade para acreditar que aquele menino criado por um bando de macacos conseguiu sobreviver e se tornar Tarzan e tal. E tem claro, tem o tema do reencontro de uma cultura com outra, quando ele é encontrado pelos parentes. Tem toda a história do choque cultural. Tem um comentário sutil também sobre como as pessoas se ajustam ao grupo, né? Na infância dele, né? Até o período em que ele encontra os parentes dele, ele naturalmente vai se ajustando a um grupo completamente diferente, que são os macacos mesmo. E tem coisas, mas tem coisas curiosas também. Outra curiosidade, a forma como ele aprende a ler. Você tem que acreditar muito no livro para chegar para aceitar isso. Mas ele compara, por exemplo, as letrinhas. Ele abre um livro e ele encontra um livro e ele compara as letras a insetos, como se fosse um mundo de insetos. Eu achei engraçado isso. Terceiro livro aqui, O Conto da Aia. O Conto da Aia, todo mundo conhece, é um dos livros de sucesso atualmente. Deu uma renovadinha aí também no gênero das distopias, né? Nem só ficção científica com distopia e tal.
é um livro que não entrega fácil o que ele está colocando, o que ele está construindo para você. Você tem que ir construindo junto com ele. Esse eu preciso consultar as notas, porque é mais complicado. Ele vem devagar, ele vai se construindo muito lentamente, e você tem que embarcar naquilo. Assim como você tem que fazer suspensão de realidade no Tarzan, nesse aqui você tem que fazer suspensão da impaciência. Você tem que ir lentamente, porque ele é lento. Ele vai entregando os elementos muito lentamente para você construir. Que mundo é aquele estranho? É um mundo, eu estou dizendo, o ideal é que eu nem dissesse tanto sobre ele, né? Eu li esse livro quase sem saber nada, então, apesar de ser muito comentado, mas sem saber nada, ele se torna mais interessante. A estratégia dele, que ele usa para lhe pegar, para lhe envolver, é mais eficiente se você souber pouco sobre ele. Mas eu tenho que dizer alguma coisa que eu vou dizer apenas que ele trata de um mundo que passou por uma espécie de contra-revolução. Não é nem conservadora é pouco, é uma coisa de um puritanismo extremo, e o mundo se tornou não sei, nem sei como descrever. É o uso do puritanismo como arma de dominação política, acho que pode-se dizer isso. Então tem personagens que são a própria ministra Damares o tempo inteiro. Imagina o povo feito a ministra Damares dominar tudo, dominar mesmo de maneira completa. Pense como é que seria. É isso aqui. Com um agravante que as mulheres perderam, por um motivo que o livro vai explicar, a fertilidade, a capacidade de gerar filhos foi muito reduzida. Então, quem pode gerar filhos se torna uma espécie de mercadoria de valor muito elevado. E tudo muito opressor, realmente. Muito opressor. E o texto do livro passa essa opressão para você. Não é só de contar como é a maneira como ela vai contando. A história da impaciência é que você tem que esperar. Por exemplo, eu anotei aqui comigo que você tem que esperar até o capítulo 16, ou seja, a página 114, para você ter uma explicação mais geral daquilo tudo. Tá? Então você tem que ler com paciência mesmo. Você meio que fica junto com a personagem lá principal, que ela vai passando por tudo isso. Ela se vê nessa situação, nesse novo mundo ultra-puritano e ultra-repressor e ultra-autoritário. E se você tem que esperar até a página 114 para entender a situação geral em que você está envolvido, você tem que esperar mais 100 páginas até a 214 para você entender o que deu origem àquilo, o que causou aquela situação. Eu preciso dizer também que uma coisa boa é que está se falando de uma coisa muito autoritária, muito pesada, mas o texto tem uma delicadeza. Margaret é tudo aqui. Há uma delicadeza no texto que compensa um pouco esse mal-estar. Isso faz diferença e é importante. O seguinte estamos com 8 minutos. O seguinte esse livrinho aqui, que deve ser mais difícil de achar, porque é esqueci o nome agora, daquelas editoras que entregam sob encomenda, você assina e você recebe os livros. Eu comprei numa banca lá no Lago Norte, onde eu morava, que vendia alguns livros desses. O Sol Mais Brilhante, Adrienne Benson. Eu queria ler alguma coisa desses novos autores africanos, eu até disse isso no outro vídeo, e tem um erro lá, né? É que ela não é autora africana, ela é uma canadense que morou na África, e a história do livro se passa na África, realmente, né? Então é uma história do choque entre três mulheres, choque entre duas mulheres, e uma terceira aparece também. Um estudante americano de antropologia vai fazer um trabalho de pós-graduação numa aldeia africana, e ela tem uma série de bloqueios emocionais, e ela acaba engravidando, e a interação dela é com uma das pessoas da aldeia da etnia Maasai, que não pode ter filho, e é uma coisa muito grave não poder ter filho nessa etnia. Então elas meio que compensam o papel uma da outra, as carências de uma resolvida com a outra, e uma cria a filha da outra. E aí o livro também entra na história dos TKKs, os Third Culture Kids, que são crianças que, por uma circunstância como essa, filhos de diplomata, por exemplo, elas são criadas em uma cultura que não é a dos pais delas e nem é do país de origem delas. Às vezes ela vai muito recém-nascida, um pouco muito pequena, ela vai para outra cultura muito diferente. E elas ficam nesse desajuste entre uma cultura ou outra. Esse é um tema subjacente aqui, porque a história propicia isso. Mas é um drama familiar também, em muitos momentos. Eu lembrei muito da Celeste Ng,
do tudo que não posso contar e acho que o título é mais ou menos isso, e o Pequenos Incêndios por toda parte. É como se você pegasse a Celeste Ng, aqueles germes familiares delas, e molhassem sob o sol, no sol líquido da África. É por aí. Deve se encontrar em sebo, imagino. Se chama O Sol Mais Brilhante, Adrienne Benson. Bom, vou fechar aqui essa primeira parte. Realmente eu vou ter que fazer duas partes. Com dois livros que eu li desse cidadão aqui, Harlan Coben, não sei se é assim que pronuncia. Isso aqui é entretenimento puro. Isso aqui foi Carol Siqueira que me chutou aqui. Isso aqui é para respirar. Você pega um livro muito pesado, alguma coisa muito densa e tudo, entre um e o outro, pode pegar um desse aqui. Ó. O Cilada, eu comecei pelo Cilada, depois eu li esse outro, que é até o fim. É aquela coisa estranha, bem montada, de mistério. As pessoas que gostam é literatura de gênero, né? Bem comercial, de gênero, tudo. De mistério, para você desvendar, junto com o autor, uma coisa muito intricada, um mistério muito intricado. Um quem matou, um quem morreu, um quem fez isso, quem fez aquilo. Umas teorias de conspiração, claro, sempre tem um pouquinho. Para você dar uma respirada entre um e outro. O fato é esse. Você lê voando e você esquece na mesma velocidade. Mas é bom, é divertido. Tá bom? Vamos parar esse vídeo aqui e no próximo eu continuo com... Vai ter o quê? Quarup, um dos melhores. Vai ter o Philip K. Dick novamente. E vai ter Clarice Lispector. Tá bom? No próximo a gente continua.